Olá, Pai seja convosco. Você já carregou o peso da mágoa em seu coração? Hoje vamos falar sobre algo que pode transformar a sua vida, a sua alma, o seu coração. Ele é o perdão. O perdão não baseado nas nossas emoções, mas baseado no que a palavra de Deus tem a nos ensinar. Nós vamos entender o poder do perdão na nossa vida, baseado no que está escrito no livro sagrado, que foi inspirado por Deus e escrito pelos discípulos dele. E esse perdão não é simplesmente pelas nossas atitudes, não é simplesmente baseado nas nossas emoções, mas é baseado no que a palavra de Deus tem a nos ensinar, tem a que nos mostrar, nos revelar sobre o perdão para as nossas vidas. E a gente começa dizendo que o perdão ele não é apenas um ato de bondade, mas é uma verdadeira decisão que liberta as nossas vidas. A partir do momento em que nós entendemos que está escrito na palavra de Deus em Mateus capítulo 6, versos 14 e 15, que diz: Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celeste também lhes perdoará. É necessário que nós, quanto pessoas, tenhamos essa atitude, tenhamos essa decisão de transmitir o perdão, que ele é um ato de bondade que vem do Pai Celestial para também nos perdoar. Os nossos pecados, as nossas dívidas foram pagas na cruz do Calvário pelo perdão do Pai Celeste. Então, a partir do momento em que nós temos a capacidade de perdoar as ofensas uns dos outros, o Pai Celeste, o nosso Deus Todo-Poderoso, também irá nos perdoar. E em Efésios, capítulo 4, verso 32, diz assim: Sejam bondosos e compassivos uns para os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou você. Nós cremos e entendemos que nós somos a imagem e semelhança de Deus. E Ele entregou seu único Filho como uma forma de perdão dos nossos pecados, como uma forma de purificação dos nossos pecados. E a partir do momento em que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, entregou o seu Filho amado, nos perdoando mutuamente, assim Deus perdoa as nossas vidas quando nós estamos em Cristo, quando nós cremos que Cristo nos salvou, nos perdoou. Então, assim como Cristo nos perdoou, nós deveremos transmitir essa decisão do perdão. E perdoar não significa concordar com todos os erros. E perdoar também não significa esquecer o que já aconteceu. Mas perdoar significa uma decisão de não manter a dívida emocional daquela pessoa conosco. Muitas vezes, mesmo sendo aquela pessoa errada, nós não devemos perdoar pelo erro daquela pessoa. Nós não devemos encontrar e identificar erro na pessoa ou em nós mesmos. Mas nós devemos decidir não manter essa dívida emocional, porque isso afeta a nossa alma, a nossa vida, o nosso coração. Então, temos que deixar essa dívida, deixar que Deus pague essa dívida emocional daquela pessoa conosco. Então, a partir desse momento, é necessário que nós tenhamos a capacidade de abrir mão do direito de revidar e confiar na justiça de Deus. Esses são os mandamentos do Senhor. Por isso que ele diz em Efésios 4:6, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, justamente para que nós possamos abrir mão desse direito de revidar, que nós temos esse livre-arbítrio, mas nós abrimos mão desse direito justamente para confiar em Deus, confiar na capacidade de que Deus pode fazer as nossas vidas. Mas aí que entra a pergunta: como nós podemos praticar o perdão? A primeira coisa que nós precisamos nos perguntar antes disso é por que é tão difícil perdoar. E os principais pontos dessa dificuldade muitas vezes são o orgulho da pessoa. O orgulho ele vem como um véu sobre a visão da pessoa, ou muitas vezes a dor fala mais alto. Então, a partir do momento em que nós queremos que o outro pague pelo que fez, nós estamos sendo orgulhosos, nós não estamos analisando os dois lados da moeda. Mas perdoar, às vezes, parece injusto aos nossos olhos.
Perdoar aquela pessoa no momento em que ela errou parece injusto. A gente quer que aquela pessoa pague. Por isso é tão difícil de perdoar. Mas o perdão é uma liberdade aos olhos de Deus. E a gente tem bases bíblicas para tomarmos como referência, para praticarmos o perdão. Deus nos ensina que nós devemos orar por essas pessoas que em algum momento nos ofenderam. Nós temos que reconhecer que nós precisamos do perdão. Nós já precisamos em algum momento. E do mesmo jeito que nós precisamos desse perdão, nós devemos liberá-lo para aquela pessoa. Então, nós devemos escolher liberar esse perdão mesmo sem sentir essa vontade. Por quê? Porque nós já fomos perdoados. Nós já tivemos esse sentimento de perdão. E aquela pessoa também tem essa necessidade. Claro que entregando a Deus, entregando a justiça de Deus, a justiça será feita. É Deus que realiza a justiça para aquela pessoa e não nós mesmos. Por isso que nós precisamos reconhecer que nós já precisamos de perdão e precisamos reconhecer também que é necessário liberar o perdão, mesmo sem que tenhamos a vontade de fazer isso. Então, ore por essa pessoa. Fale, compartilhe aquela situação para aquela pessoa. E mesmo que você não converse mais com aquela pessoa, não tenha mais essa comunicação com aquela pessoa, você libera o perdão. E o impacto que o perdão causa é uma liberdade para os nossos corações. É uma restauração de relacionamentos e uma aproximação de Deus. O perdão, ele traz uma verdadeira paz para os nossos corações. Nós conseguimos viver em paz com o nosso propósito a partir do momento em que nós conseguimos liberar o perdão. E talvez hoje seja o dia em que você vai soltar o peso que você carrega há tanto tempo. Não simplesmente porque o outro merece, mas porque você e eu precisamos ser livres desse peso. E nunca se esqueça que Deus nos perdoou primeiro e agora Ele está nos fazendo esse convite para que possamos fazer o mesmo. Colossenses capítulo 3, verso 13 diz assim: assim como o Senhor lhes perdoou, perdoem também uns aos outros. E assim você conseguirá viver essa vida de paz e prosperidade. Deus abençoe.